Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Somos da região 537 de Bauru, do ITQ. Hoje vamos conversar sobre um dos encontros mais impactantes entre Jesus e uma pessoa que vivia no limite do sofrimento humano, o homem endemoniado de Gadara. Essa história está registrada nos Evangelhos de Marcos, capítulo 5. Jesus atravessa o mar da Galileia e chega à região de Gadara, um território gentil, ou seja, fora da cultura judaica. E logo ao desembarcar, ele é surpreendido por um homem possuído por uma legião de demônios. Esse homem vivia entre os sepulcros, era extremamente violento. Ninguém conseguia prendê-lo, nem concorrentes. Ele gritava dia e noite, se ferindo com pedras. A cena é forte. Estamos diante de alguém completamente dominado pelo mal, pelo sofrimento e pela exclusão social. Um retrato extremo da miséria humana. A pergunta que eu faço para vocês é esta: como você imagina a vida desse homem antes de encontrar Jesus? Será que hoje há pessoas vivendo em cemitérios sociais, esquecidas, marginalizadas? Lá em Marcos, capítulo 5, está assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas eles arrebentavam as correntes e quebravam os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E eles lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Nós vamos ter como tema desta live as 3 balanças de Gadara. As 3 balanças de Gadara. Na cultura judaica, o porco é considerado o animal imundo, e quem tocar nele também fica imundo. Só existe um registro e uma referência da cidade de Gadara, que é a do texto onde lemos. A única existência que comprova a cidade de Gadara é o texto que acabamos de ler. A cidade de Gadara está no rol das cidades mais conhecidas do mundo na antiguidade, na vila de Decápolis. A fama de Gadara é pejorativa, porque carrega na sua história um fardo de uma cidade emblemática, que tem sobre si uma tarja preta, que tem a fama de ser conhecida
como a cidade de demônios. Por que Gadara é conhecida como a cidade de demônios? E a pergunta que eu quero introduzir nesta live: qual foi a legalidade que o povo de Gadara deu para que os demônios entrassem em Gadara? Os porcos. Pode falar, Rubens. A legalidade. Não, eu queria que você falasse sobre o tema, as 3 balanças de Gadara. Sim, a primeira balança que aquele homem estava passando foi a balança dos homens. Por quê? Porque a balança dos homens não é uma balança de misericórdia. Os homens, eles desprezam a mim, ele despreza você, ele despreza quem está fora da realidade. Aquele homem, ele estava sendo pesado por quê? Porque ele estava sendo excluído. Porque a Bíblia fala que ele estava preso, prendiam ele, os homens prendiam aquele homem com grilhões e prendiam aquele homem com algemas. Porém, como aquele homem estava endemoniado, ele quebrava as algemas, ele esmigalhava os grilhões. A primeira balança é a balança dos homens, é a balança que não tem misericórdia. A segunda balança é a balança de Satanás. Satanás prendia aquele homem, Satanás tirava aquele homem da sociedade. Satanás queria que aquele homem morresse. Antes que aquele homem morresse, Satanás ceifasse a alma dele. Satanás fez com que aquele homem sofresse, que ele dormisse no cemitério, tirou ele da sua família, tirou ele da sua casa. Ou seja, aquele homem, diz a Bíblia, que ele não tinha casa. Por quê? Porque a morada dele era nos sepulcros. Ou seja, Satanás, ele quer tirar o ser humano da sociedade. Satanás, ele quer tirar o homem do convívio social. Mas aí nós vemos também a terceira balança, que é a balança de Deus. A balança de Deus diz lá em Provérbios 11:1, balança enganosa é abominação para o Senhor. O peso justo é o seu prazer. Ou seja, a balança de Deus não é enganosa. A balança de Deus é uma balança de misericórdia. A balança de Deus é de restituição. Ele diz na sua palavra: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus, ele veio para dar vida para mim, para você e para você que me ouve nessa live, nessa noite. Então, entenda que a terceira balança é a balança de Deus, é a balança de misericórdia. Então, professor, dentro do que o pastor Rubens falou, eu vejo que além da imundície dos porcos, eu vejo uma sociedade que era acostumada com as trevas. Ela via aquele homem excluído, onde a própria sociedade excluía ele, e dentro do que o Rubens falou da balança, se tornou algo normal a exclusão daquela pessoa. Eu enxergo a gente na nossa sociedade, quantas pessoas nós excluímos, sabemos que a pessoa está possessa, está vivendo em trevas e se acostuma com aquela situação. E nada toca o nosso coração de querer ver algo bom para aquela pessoa que está mergulhada nas trevas. Então Jesus veio, igual o pastor Rubens falou, com a balança, a verdadeira balança da justiça, para tirar aquele homem daquela condição. E é um paradoxo, porque quando a sociedade vê aquele homem liberto, ela pede para aquele que trouxe a balança da justiça se retirar daquele lugar. Então, algo que eu não vejo esse nexo da sociedade diante da balança da justiça que é Cristo. Então você afirma que as pessoas hoje estão vivendo em cemitérios sociais, porque se elas são excluídas da nossa sociedade, elas vivem em cemitérios sociais. E a pergunta que eu faço é: qual foi a legalidade que os moradores de Gadara deram para que os demônios entrassem? Porque os demônios só entram na vida das pessoas se você der lugar. Então depois nós vamos responder essa pergunta. O historiador Flávio José, ele diz ali no seu livro A História do Povo Hebreu, que a cidade de Gadara, como o senhor bem deu a introdução, a cidade de Gadara, ela era em Decápolis. Decápolis é o quê? É uma cidade. Decápolis quer dizer as 10 cidades. Então, dessas 10 cidades estava ali também a cidade de Gadara. E segundo o historiador Flávio José, diz que essa cidade
era uma cidade de suicídio. Diz que muitas pessoas se suicidavam naquela cidade. Pessoas que eles cortavam os seus pescoços à noite, durante o dia era só banho de sangue e pessoas mortas. Flávio José também, ele diz no seu livro, A História do Povo Hebreu, que ali também muitas pessoas elas se jogavam de precipícios. Isso nos dá a entender porque que os demônios entrou naqueles porcos e eles se precipitaram naquele abismo. Então ele diz também nesse livro que as pessoas elas se jogavam ao mar para se afogar. Ou seja, então aquela cidade já era uma cidade de suicídio. E quando Jesus chega ali, que aqueles demônios que já agiam naquela região, eles pedem, não nos mandes fora dessa província. Ou seja, os demônios queriam dominar aquela província, queriam dominar a cidade de Gadara. Então por isso que ele disse, nos mandas para aqueles porcos. Por quê? Porque os demônios, Satanás, ele quer habitar em um corpo. Porque se Jesus mandasse eles para o abismo, eles teriam que obedecer e ir para o abismo. Porém, eles falam, nos mande para aquela manada de porcos. Por quê? Se eles saíram daquele homem, Marcos diz aqui, no seu versículo de número 11, que eram quase 2.000. Ou seja, para a gente entender como que os demônios agem na vida de uma pessoa, dentro de uma pessoa. Segundo aqui o Evangelho de Marcos, era quase 2.000 porcos que tinham ali. Então aqueles demônios, eles precisam de habitar em um corpo. Então eles querem habitar nesse corpo que é o templo do Espírito Santo. Então, não cortando, o que o pastor disse, Rubens, sobre 2.000, uma legião, antigamente no exército romano, correspondia a 6.000 soldados. Agora imaginem os senhores, 6.000 demônios habitando no corpo de um homem. O que é capaz de fazer um demônio no corpo de um homem ou de uma mulher? Por que a pessoa não tem alegria, não tem paz, tem dinheiro, tem um bom cargo, tem um bom casamento, tem filhos, tem tudo para ser feliz? E a pessoa, quando está possessa, quando está possuída, ela não tem alegria, não tem paz, não tem felicidade e principalmente ela não tem Cristo. Mas o texto fala que Jesus atravessou o mar da Galileia em busca de uma alma. Então aqui, também nesse texto, existe uma visão missionária. O missionário hoje tem que ir em busca das almas, tem que atravessar o mar de aflição, o mar de incredulidade, o mar de religiosidade, para buscar uma alma para Cristo. Interessante é que realmente Jesus ele quis passar por ali. Ele quis até aquela cidade, ele quis ir até aquele local, porque ele sabia que ali tinha uma diferença. Ali tinha uma pessoa que precisava dele primeiro e que depois poderia falar sobre ele, né? O pastor acabou de falar sobre o missionário, né? Jesus foi missionário na vida dele, onde Jesus curou ele, tirou os demônios da vida dele. E depois disso, eu estava pesquisando, em Marcos 5, versos 20 e 20, fala que depois de ser liberto, o jovem, que a Bíblia não cita o nome, ele prega, ele sai para pregar. Tá ali, ó. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados, porque o povo viu a diferença na vida dele. E isso é muito importante, porque hoje, quando acontece na nossa vida de transformação, de conversão, o nosso redor precisa saber da nossa mudança de vida, né? Quando a gente é liberto de demônios, de uma vida de prisão, uma vida de tristeza, de amargura, as pessoas ao nosso redor vê essa mudança. Então, assim, é muito triste ver uma pessoa que passa por isso, que sente isso. A pessoa, como o pastor disse, tem um emprego excelente, a pessoa é bem financeiramente, a pessoa tem famílias, filhos lindos, esposa linda, e a pessoa não consegue ser feliz, porque ela acaba se aprisionando dentro dela. Foi onde o pastor falou dos cemitérios sociais. Acaba acontecendo, isso é verdade.
Mas a mudança que aconteceu na vida dele foi visível após, porque ele começou a pregar o evangelho falando sobre Jesus. Então Gadara era conhecida por toda a região como a cidade de demônios. E as pessoas tinham medo de passar até próximo de Gadara, porque era conhecida como a cidade de demônios. E sabendo que ali havia pessoas, eles acho que acreditavam que a maioria dos habitantes de Gadara viviam em cemitérios, viviam coisando o corpo. Então, e a gente entender acerca da possessão demoníaca que havia naquele endemoniado, nós precisamos entender que há semelhanças e há diferenças, tanto no campo da teologia quanto no campo da psicologia. No campo teológico, nós falamos acerca de possessão. No campo psicológico, nós falamos acerca de opressão. Sigmund Freud, ele associa a possessão demoníaca a tipos de doenças psicológicas somadas como ansiedade, como depressão, síndrome do pânico, como esquizofrenia e transtorno da identidade. Todos estes acontecem como forma de opressão, mas nós vemos que além da opressão que aquele homem vivia, porque aquele homem vivia aprisionado, aquele homem vivia perdido, aquele homem vivia isolado, excluído da sociedade. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, aquela possessão e aquela opressão se torna libertação, se torna um milagre, se torna uma transformação, se torna uma conversão. Aquele homem, ele desejava mais que uma libertação, ele desejava a presença de Deus. Muitos de nós queremos ser libertos, queremos receber as bênçãos de Deus, queremos receber os milagres de Deus, mas não queremos ser curados por completo, não queremos pregar o evangelho de outras pessoas, como o pastor mesmo acabou de falar, o pastor William. Nós não queremos ser missionários, porque nós sabemos da responsabilidade que é. Poucos querem fazer de fato a obra de Deus, poucos querem de fato se dedicar. Aquele homem, ele não quis só a libertação, ele quis a presença. E a partir do momento que ele quis a presença, que ele foi liberto, ele começou a pregar, ele começou a evangelizar. Aquela opressão, aquela possessão que havia sobre ele, não tomava mais ele. Só que diferente daquele homem, os moradores daquela região, preferindo as coisas materiais, preferindo os prazeres, preferiam viver na imundícia, viver como os porcos, do que viver de fato uma vida centrada na presença de Deus. Então, o que falta para nós, como pessoas, como seres humanos, e principalmente como servos de Deus, é reconhecer que a presença é mais importante do que todas as coisas na nossa vida. Reconhecer que ser limpo é mais importante do que estar sujo. Tem pessoas que preferem viver na sujeira e viver na miséria do que viverem limpas, como aquele endemoniado, depois que foi liberto, decidiu viver. Ele não recebeu só a libertação, mas ele decidiu viver uma vida longe daquilo que ele tinha lá atrás. E nós precisamos disso, nós precisamos reconhecer que o passado, ele vai ser o combustível para a gente crescer no nosso futuro. Que a humilhação vai ser o combustível para Deus cumprir o propósito nas nossas vidas. Tudo bem, Freud caracterizou pessoas com doenças como esquizofrenia, oligofrenia, mas Jesus veio trazer uma mensagem. Freud não trouxe esperança para a humanidade, mas Jesus trouxe. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a pergunta que eu faço: como que a cidade, a vila de Gadara, era uma vila que ficava dentro da cidade de Decápolis e ficava distante da Síria 17 quilômetros. A Síria já era uma cidade gentílica, mas a cidade de Gadara era uma terra santa. Então, coisas imundas não podiam habitar na terra santa. Por exemplo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, não pode habitar coisas impuras, imundas no nosso corpo. Então, a pergunta que eu faço: como que entraram esses demônios na cidade de Gadara?
Pode falar. Ali, professor, a cidade de Gadara, pelo que nós vemos aqui na palavra, aqueles homens, eles apacentavam porcos. E um judeu, ele não apacenta porcos. Para o judeu, os porcos são coisas imundas. Por que, Rubens? Porque no livro de Levíticos, Deus fala que por que o porco é considerado um animal imundo? Primeiro, porque ele não rumina, e segundo, porque ele tem o casco pendido. Por isso, e ele tem o pescoço roliço, ele só olha para a terra. Porco vive no meio da lama, chafuscando no meio da lama, grunhindo, rosnando. Então ele não olha para o alto, ele só olha para a terra, para as coisas da terra. Então, por onde entraram esses demônios? Na criação de porcos. Porque a cidade, a terra em que eles estavam, era a terra santa. E na terra santa não pode criar porcos. Você pode criar porcos em Bauru? Podemos. Perguntaram para mim, foi uma aluna daqui, ela está bem aqui na minha frente, se eu comia carne de porco. Eu disse para ela que sim, que eu gosto de pururuca, de carne de porco, mas lá na Terra Santa não pode criar porcos porque é considerado imundo. E é disso que o nosso pastor está falando. Isso. Até porque ali aqueles criadores de porcos entendem que aqueles povos não eram judeus, aqueles povos eram pessoas pagãs, eram pessoas gentias. Então por isso que eles vinham fazendo aquela criação de porcos. Interessante a gente ver que quando Jesus ele faz a libertação naquele homem, vemos que aquele homem ali ele não era um judeu, ele era um pagão. No entanto, quando ele quis ir com Jesus, nós vemos ali que Jesus falou: não, vai para a tua casa. Onde o diabo tirou da casa, Jesus falou: volta para a tua casa e mostra o que Deus te fez. Então nós olhamos aqui naquela região na qual o senhor falou muito bem, naquela região ali de Tiro a Decápolis dava aproximadamente de 80 a 100 quilômetros. Da região de Sidom até Decápolis dava uma distância aproximadamente de 120 a 140 quilômetros. Então, para a gente ver a extensão que chegou a fama de Jesus nessa libertação de demônios. Até porque quando nós olhamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, nós vemos ali a mulher cananeia. Veja bem o que fala no verso 24 do capítulo 7. E levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde. Ou seja, quando Jesus ele estava ali nessas regiões de Sidom, na região de Tiro, ele estava muito distante da cidade de Decápolis, de Gadara. E aqui nós vemos no verso 31 que Jesus outra vez ele volta ali na cidade de Decápolis. Mas como que a gente vai ver isso na Bíblia? Aqui no verso 31 do capítulo 7 nós vemos ali a cura de um surdo e gago de Decápolis, no verso 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Então nós vemos que a libertação desse homem correu a fama e chegou até a cidade de Tiro e de Sidom, que era aproximadamente 120 a 140 quilômetros longe da cidade de Decápolis. E nós vemos aqui que a fama, que esse endemoniado ele ficou livre, que essa mulher ela tinha uma filha e a filha estava tremendamente endemoniada. Então nós vemos aqui que esse missionário ele era um pagão. No entanto, quando ele se converte, nós vemos aqui que antes que Jesus mandasse os seus discípulos, ele foi o primeiro missionário de Decápolis. Amém. Amém, só isso. Dentro do que o pastor Rubens falou, é interessante abordar um tema que é chamado mapeamento geográfico espiritual. Isso é bastante presente nesse texto, porque dentro desse estudo a gente entende que cada cidade ou região, quando a cidade é pequena, é dominada como se fosse uma cúpula por uma casta de demônio. Existem cidades e locais que são mais intelectualizados. Então aquela casta que age naquele ambiente é uma casta que age cauterizando mentes.
Agora, por uma outra perspectiva, regiões mais marginalizadas que eu vejo como Gadara, são outras castas de demônios que agem na área da sujeira. Então, toda vez que nem Cristo fez aqui com uma balança da justiça, ele sabia qual era a casta que dominava aquela região, que era uma casta voltada para a imundície, voltada para a sujeira, enquanto a sociedade estava com a mente cauterizada. Cristo sabia que aquela pessoa excluída estava sob o domínio dessa casta de demônios, por isso é chamado legião, né? Como se diz assim. Isso, pastor Gustavo, você sabe o nome dessa casta de demônios que gosta de sujeira? Eu vou dar um testemunho aqui, é Beelzebul. Eu fui em uma casa aqui na cidade de Bauru. Eu não me apresentei, né? Deixa eu me apresentar. Sou professor do ITQ, professor Massanaro, dou aula aqui há muitos anos, e aqui em Bauru fui fazer uma visita num bairro na Vila Dutra, e cheguei lá, a mulher estava debaixo da cama, com as mãos todas assim, amarradas por Satanás, estava rosnando e grunhindo que nem porco. E aí eu percebi que ali havia um demônio, uma casta de demônios chamada Beelzebul. Aí eu fui buscar o que é Beelzebul. Beelzebul é senhor das moscas, demônios que gostam de sujeira. Quando a pessoa não quer tomar banho, não quer limpar a casa, não quer lavar roupa, não quer fazer comida, então ela está dando lugar para uma casta de demônios chamada Beelzebul. E Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Depois que eu orei, expulsei, aquela mulher ficou liberta, limpou a sua casa, fez comida, tomou banho, a vida dela foi outra. Pode continuar, pastor. Aí entra uma palavra que eu acho bastante marcante, né, nesse texto, que é a palavra libertação. E eu entendo pessoalmente que a libertação não é um ato isolado. De jeito nenhum. É um ato que é um processo. É um processo de libertação. Infelizmente, hoje nas igrejas tem gente aparentemente limpas, polidas, só que ainda está em processo de libertação. Às vezes é porque no processo de libertação eu vou encontrar aonde gerou a legalidade, que foi a primeira questão que o pastor trouxe. A legalidade foi na sujeira, ali eu vou tratar. Então, é um processo de vários atos até a pessoa estar completamente liberta. Aí é uma obrigação da gente olhar para a nossa vida e saber se eu estou dando alguma legalidade, que eu necessito de alguma libertação em alguma área da minha vida. Então, quando a gente fala de salvação, a gente vai entrar numa matéria que chama-se soteriologia, a doutrina da salvação. E dentro da salvação existe um processo. Começa primeiro, a salvação não é assim, uma coisa que acontece rapidamente. Existe um processo. Primeiro passa por justificação, depois passa por regeneração, a pessoa vai nascer de novo. Depois a justificação, ela acontece no céu, porque foi pelo sangue de Cristo que nós fomos justificados. E aí, depois da justificação, o homem é justificado por meio da fé. Então, através da sua fé, ele vai crer em Jesus, vai se arrepender e vai se converter. Aí vem o segundo processo da salvação, que é a regeneração. O que é regenerar? É nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, né? Não é nascer da água e do Espírito. E depois o terceiro processo da salvação é a santificação. Todos os dias nós temos que nos santificar. E o último processo da salvação, algum de vocês sabe qual é o último processo? Glorificação. É a glorificação. O que é a glorificação? Quando nós vamos passar desta vida para a nova Canaã celestial. Quando eu atravesso este Jordão, é o processo da glorificação. Eu vou deixar este corpo corruptível para entrar num corpo incorruptível. E ali eu verei o Senhor frente a frente. Então, a salvação é coisa linda, é coisa gloriosa. Agora, terminou, Gustavo? Tem mais coisas? Não.
o pastor Expedito vai contar um testemunho. Muito importante o conhecimento, mas o mais importante é a fé. Porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós temos fé, isso agrada o nosso Deus. Porque certa feita, eu vim do meu trabalho, eu chegando em casa, é umas 6h30 mais ou menos, tinha 2 criancinhas chorando no meu portão. Eu cheguei para ela e perguntei: o que está acontecendo? Meu amor, o que está acontecendo? Ela chorando, e falava assim para mim: a minha mãe, não sei o que aconteceu, a minha mãe está quebrando todas as coisas dentro da casa. Tem um liquidificador joga no chão, né? Tem uma tesoura aberta, bate na geladeira. E eu estava entrando, estava meu filho, eu falei: ó, é o seguinte, pega a minha Bíblia, por favor. Pegou minha Bíblia, aí eu desci essa criança, eu desci orando. Então, Senhor, me perdoa meus pecados. Senhor, faz de mim um vaso, um instrumento nas tuas mãos. Senhor, coloca teus anjos em volta de mim. Porque é uma alma que está lá. E ela tem que receber a libertação como está na tua palavra. E desci. Quando eu cheguei lá, estava cheio de gente, até os filhos chorando, e a vizinha chorando. E aquela mulher dentro daquela casa, arrebentando, com a tesoura aberta. E quando ela me viu, ela ficou pior ainda. Ela começou a bater na porta, fechou a porta com chave, começou a tesoura batendo, e quando ela me viu, ela piorou. Ela falou: se esse homem que está aí entrar aqui dentro, eu vou cortar ele de tesoura. Aí eu falei para o filho dela: qual é o preferido? Você abrir a porta para ela vir contra mim, ou você deixar ela se matar lá dentro? Porque ela vai se matar lá dentro. Eu falei: mãe, como assim? Ela vai se matar com a tesoura. Naquele momento que ele falou isso, a mulher jogou a tesoura para cima, para enfiar no peito dela. Quando ela ergueu o braço para cima, para enfiar no peito dela, eu caí de joelho no chão. Ergui as mãos para o céu: Senhor, a tua palavra diz que no teu nome os demônios seriam expulsos. No teu nome, Senhor, tem todo o poder. Eu não tenho poder nenhum, mas tu tem. Quando eu falei isso, falei para o filho dela. O rapaz falou: ó, vai lá que arrebenta aquela porta. Eu falei: mas não posso fazer isso. Ela vai sair, arrebenta a porta. Foi lá, bateu, não arrebentou. Aí tinha um outro mais velho. Eu falei: você é mais forte, você vai vir correndo e vai bater os 2 pés na porta. Então, bater, a porta vai cair e ela vai sair. Aí todo mundo ficou apavorado. Ela vai sair e ela vai matar o Senhor. Aí eu peguei a Bíblia. Não é eu, é Jesus Cristo que está na minha frente. Os anjos estão na minha frente. Irmão, desculpa. Eu fico emocionado. E naquele momento, quando ela partiu para o verdadeiro em cima de mim, a Bíblia sagrada, eu falei: Senhor, é o meu Deus. E eu vou enfrentar, não o meu nome, mas o nome do teu filho amado Jesus Cristo. A mulher partiu, pegou tudo e bateu. Quando ela bateu na Bíblia, escorregou, pegou aqui em mim. Nesse momento, eu não liguei que ia pôr a mão na cabeça dela e começou a orar, expulsar, orar em nome de Jesus. Vai, e ela girou comigo com a tesoura. Girou comigo, e todo mundo ali: tem que chamar a polícia, mas não sei o que. Eu pode chamar quem vocês quiserem. O que está aqui é maior que todos. Glória a Deus. Família, é maior que todos. Aí começou a orar, virou para lá, virou para cá. A terra foi aberta. Em nome de Jesus. E olha, falando nesse testemunho que o pastor contou, Deus me deu uma palavra no culto de domingo, onde eu estive ministrando a palavra de Deus, ali na nossa igreja, na Vânia Maria. Deus falou assim: o que Deus, e eu vou falar para todos vocês que estão aqui, e para vocês que vão me ouvir, pegue esta palavra para vocês. Deus mandou dizer assim para vocês: o que Deus tem para você não vai vir da mão de homens, vai vir da mão de Deus. Então receba esta palavra para a tua vida em nome de Jesus Cristo. E quando a gente continuando a falar das três balanças de Gadara, nós vamos ver a maneira como esse homem vivia. Era uma maneira miserável, não era uma maneira boa, porque a Bíblia diz que esse homem andava uivando como um bicho selvagem. Não era só de dia e não era só de noite, era dia e noite, semana após semana, mês após mês. Ele aterrorizava tanto os habitantes de Gadara quanto toda a sua
ao seu redor. Então, para descansar, ele pedia permissão para os demônios, porque dentro desse homem havia uma legião. Quando Jesus perguntou qual é o seu nome, ele não disse: o meu nome é A, nem o meu nome é B, meu nome é legião. Havia dentro desse homem 6.000 demônios. Olha, se um demônio já faz um estrago na vida de uma pessoa, imagina 6.000 demônios. Então ele pedia permissão para os demônios. Ele arrebentava os túmulos e deitava sobre os cadáveres em decomposição. Ele andava nu, e quando via as pessoas, ele pegava pedra e não jogava nas pessoas, não. Ele feria a si próprio, se cortando, rasgando. E os demônios, eram muitos demônios. E as pessoas é que dão legalidades para demônio entrar, te colocar em depressão, num estado de oligofrenia, esquizofrenia, angústia, tristeza, choro. Eu me lembro de uma história, já contei em várias igrejas onde eu preguei. Tinha um seriado que se chamava Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passava numa das emissoras de televisão. E um dia, um destes personagens, que era o Visconde de Sabugosa, estava assistindo um filme de terror nesta emissora. Então a pessoa que dá legalidade, se você assiste um filme de terror, obviamente que ali vai ter o exorcismo, vai ter demônios, vai ter dragões e outras coisas. Então, um daqueles demônios saiu de dentro da televisão e entrou na vida daquele personagem que era o Visconde de Sabugosa. Ele queria ser popular, ele queria ser uma celebridade, e para isso ele fez um pacto com esta entidade que se chamava Savana. Então ele tinha um carro, ao lado do carro dele se sentava essa entidade, Savana. Então ele corria as ruas, percorria as ruas do Rio de Janeiro dia e noite, mas era um homem que estava crescendo no sucesso, em riqueza, estava ficando muito rico. Só que a mãe dele era uma serva de Deus, e ela, o que ela fez? Ela orava e jejuava e orava. No mundo espiritual, além do mundo material, existe um mundo espiritual. Nós temos que orar, jejuar, ou jejuar e orar, e expulsar. Deus falou assim: eis que eu vos dou autoridade para pisar sobre todo o poder do diabo. Deus nos deu autoridade, e aquela mulher se revestiu de poder. Então o que ela fez? Aquela entidade entrou na vida do Visconde de Sabugosa, mandou ele ir no cemitério. Na sexta-feira, 13, ele acompanhou um velório durante o dia e viu onde enterrou uma senhorinha idosa. E à noite, meia-noite, ele foi fazer a Savana, que era uma entidade espiritual, pediu para ele um pacto. Qual era o pacto? Ele ia tirar aquela senhorinha de dentro da sepultura e abrir o peito dela e arrancar as vísceras dela e iria comer. Foi o que ele fez. À meia-noite ele arrancou, ainda aquela senhorinha, ele sentiu o gosto. Ele conta no depoimento dele que ele sentiu o gosto de polenta com carne de galinha, mas mesmo assim ele comeu aquilo e fez o pacto. Ficou rico, milionário, famoso, era chamado para o Brasil inteiro e até fora do Brasil. Aí aquela entidade pediu para ele matar a mãe dele, pediu para ele levar uma faca e dar uma punhalada no coração da sua mãe. Mas a serva de Deus, quem é de Deus, irmãos, está protegido. Quem é de Deus está guardado. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra.
O que aconteceu? Quando ele chegou na casa da serva de Deus, da mãe dele, tocou a campainha, a mãe dele abriu a janela e olhou para ele e falou assim: nesta casa o meu filho pode entrar, mas esta legião de demônios que está nele, eu repreendo agora em nome de Jesus. Aqui vocês não vão entrar, vocês não têm minha permissão, nem a minha autoridade. Em nome de Jesus eu te repreendo, eu te expulso. Sai desta vida agora em nome de Jesus. Aquele personagem, Visconde de Sabugosa, entrou na casa da mãe dele, no meio da sala caiu de joelhos, chorando, levantou, abraçou e pediu perdão para a mãe dele. Ele ficou liberto em nome de Jesus. Então, muitas vezes, nós temos que fazer a nossa parte como missionários. Cristo atravessou o mar da Galileia, foi ao encontro deste homem, porque a notícia deste homem percorria por todas as cidades circunvizinhas. E então ele precisava do que? De ser liberto. Para ser liberto, primeiro, a pessoa deu legalidade para os demônios entrarem. No caso de Gadara, eles criaram porcos, e ali era a terra santa, não podia criar porcos. Então, esta foi a legalidade. Por que depois, quando Jesus expulsou aqueles demônios, o que aqueles demônios pediram para Jesus? Para entrar aonde? Nos porcos. Por isso que eles se precipitaram e caíram na água e morreram afogados. Porco gosta de água, de limpeza? Não gosta, irmãos. Mas foi ali que saiu aquela legião de demônios. E um fato interessante é que, na verdade, toda a história começa no capítulo anterior, não começa no capítulo 5, ele começa no capítulo anterior, Marcos capítulo 4, quando Jesus ele acalma a tempestade. Então, a primeira coisa que acontece, Jesus atravessa o mar da tempestade para poder trazer a libertação sobre aquela vida. Então Jesus ele é capaz de ir do outro lado do mar só para salvar uma vida. E aonde há a legalidade, quando Deus está, aquela legalidade tem que sair, que foi o que o pastor Massanala acabou de falar. Aqueles demônios, quando viram Jesus, a primeira coisa que eles fizeram, eles se prostraram e adoraram, porque sabiam e reconheciam a autoridade que tinha o nome de Jesus. E quando alguém que é enviado por Jesus, quando Jesus está sobre aquela pessoa tem Jesus dentro do coração dela, a partir do momento que ela entra naquele lugar, por mais perigoso que aquele demônio seja, aquele demônio tem que sair. Porque onde o nome de Deus está, onde o poder de Deus está, o mal ele não tem vez. Onde Deus está, o maligno não toca. É importante isso que o Felipe disse, porque eu tenho que respeitar a unção que está na vida do pastor. Eu tenho que respeitar a unção que está na vida dele. Eu tenho que respeitar a unção que está na vida do Gustavo, do Rubens, do Expedito, da Nayara, da pastora. Eu tenho que respeitar a unção que está na vida de vocês, porque os demônios respeitam a unção que está na nossa vida por causa do nome de Jesus. Interessante, pastor, que a Bíblia fala que o Senhor ele nos deu um livre arbítrio, ou seja, nos deu o direito de escolha. E quando nós olhamos para a vida desse homem em Gadara, ele estava endemoniado, ou seja, ali ele não tinha nenhum direito de escolha, ele não tinha um livre-arbítrio, porque Satanás não deixava ele ter o seu direito de escolha. E aqui que a gente vê também a importância do missionário, que bem o pastor falou. Porque que Jesus, quando ele vai para aquela região, ele liberta aquele homem. E nós vemos também a importância que Paulo teve na história, que Paulo, quando ele chega naquela região, que aquela jovem endemoniada estava ali, falando, eles aí, os homens que
nos vai indicar o caminho da salvação. Paulo, ele se incomoda com aquelas palavras daquela moça. Ou seja, tudo que incomoda, tudo que nos incomoda, Ele teve não é de Deus. Ele teve ali um discernimento de espírito. Aquela mulher quis elevar o ego de Paulo. Porém, Paulo, ele se volta e ele expulsa o demônio daquela jovem. Também quando ele tenta ali evangelizar naquela região, que chega aquele procônsul chamado Sérgio Paulo, que ali estava aquele homem também que estava com demônio. Esse homem quer tirar a atenção de Sérgio Paulo nas palavras que o apóstolo Paulo dizia. Paulo vira para ele e fala: olha, filho do diabo, cheio de todo engano, inimigo de toda a justiça de Deus, eis aí a mão do Senhor contra você, e ficará cego por um determinado tempo. Naquela mesma hora, as trevas caíram sobre aquele homem, e aquele homem buscava quem levasse ele pela mão. Então fala que a palavra do Senhor cresceu naquela região. Ou seja, da mesma forma que esse demoniado de Gadareno, ele estava ali sem um livre-arbítrio. Eu não sei o porquê que os demônios entrou neste homem, mas eu vejo aqui a importância de pessoas para libertar pessoas. Nós estamos aqui nesse curso do ITQ, nós estamos aprendendo para que lá na frente Deus ele vai colocar pessoas necessitadas, porque tem pessoas que ela não tem mais o direito do livre-arbítrio, mas nós que entendemos a palavra, nós sim temos a autoridade, que o pastor acabou de falar, de ir expulsar aqueles demônios, como Paulo expulsou o demônio daquelas pessoas ficaram livres. Jesus estava mostrando para os seus discípulos como se faz a libertação, e a libertação hoje é no nome de Jesus, que nem muito bem o pastor aqui acabou de falar da experiência que ele teve, né, pastor? Então, eu vejo assim, que o livre-arbítrio, aquele homem não tinha esse direito, mas eu e você que entendemos a palavra, nós sabemos que hoje, como esses homens, que nem Jesus pregou a palavra, nós estamos também, hoje nós somos os últimos missionários, eu vou dizer que nós somos os missionários da última hora. Amém? Amém. É isso, pastor. Uma coisa interessante também, pastor, é que o próprio pastor mencionou sobre a palavra legalidade, né? Por meio da legalidade que demônios, castas de demônios agem na vida de uma pessoa. Só que se eu for ver a palavra legalidade, é algo que eu dei autorização para o inimigo fazer. Então, o diabo, os inimigos, os demônios não surpreendem Deus. Eles agem dentro das quatro linhas. Só que no tribunal de Deus ele vê a minha falha e dentro da lei ele pega e fala: ó, ele me deu legalidade, estou dentro da lei para agir na vida dele. Então a legalidade que o demônio tem é algo que foi dado por autorização legal por meio da lei para o demônio agir na vida daquela pessoa. Por isso a palavra legalidade. O demônio não age sem a aprovação de Deus, mas sim, creio, no tribunal de Deus, como a gente vê no livro de Jó, quando o próprio Jesus Cristo diz: ó, o inimigo veio pedir a vida de Pedro para se andar, né? Foi dado legalidade por meio daquelas vidas. Então os demônios usam dessa legalidade para querer agir na vida de certa pessoa. Então entra mais uma vez na minha responsabilidade de saber o que? Qual a legalidade que eu estou dando? E eu dou um exemplo para finalizar. Uma das legalidades maiores que hoje em dia eu vejo no mundo contemporâneo é a falta de perdão. A falta de perdão é uma legalidade gigantesca, porque eu deixo de perdoar, causei uma legalidade dentro de mim mesmo, porque o perdão é uma condicional. Perdoe-os assim como eu peço perdão de Deus, é uma condicional que eu tenho que liberar o perdão para uma pessoa. Se eu não libero o perdão, eu estou contra a lei de Deus, a lei divina. Então, por meio dessa legalidade, causa uma ferida na alma. Começa a causar depressão, sentimentos contrários, que geram uma legalidade para o demônio agir. Então, às vezes, o simples liberar do perdão fecha a legalidade e impede a ação de Deus. Muito bem, a pastora agora quer falar. Nós vimos aqui que praticamente o Senhor Jesus entrou no terreno do inimigo, porque ali explica que Gadara era uma liga de 10 cidades, que tinha uma cultura mística muito forte, porque ela era grego com romanos, não era uma cultura judaica, então ali já tinha essa legalidade, né? Então era preciso um ser de autoridade maior para chegar ali e destruir essa legalidade. Então o endemoniado ele foi apenas um canal, porque toda aquela cidade via
aquele jeito que aquele endemoniado andava, eles conheciam a manifestação dos demônios, mas eles não conheciam a manifestação do poder de Deus. Então veio Jesus com todo o seu poder, com toda a sua glória, e foi ali para quê? Para destronar todos os demônios que estavam ali, para jogar por terra essa legalidade que estava ali naquela província, naquelas cidades. E aí ele fez o quê? Daquele endemoniado ainda um missionário que foi levando a palavra e falando, ó, eu fui liberto, se eu sou liberto, você também pode ser, né? Então Jesus entrou ali para quebrar essa legalidade, porque ali a gente pode se dizer que não tinha, às vezes, quem o Senhor pudesse usar, ou de alguma maneira, porque todos ali cometiam essa prática, davam legalidade para demônios agir. Tinha os porcos, tinha as questões místicas, então todo ali dava toda aquela legalidade. O Senhor Jesus veio e destronou tudo isso. Olha, eu vou confirmar as palavras da pastora com o que aconteceu ali neste ato. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E olha, veja o que aconteceu. E aquele espírito imundo saiu daquele homem. Aquele homem passou a ser servo de Deus, ficou liberto. Eu me lembro também de uma questão de possessão, mas nós não estamos dando ênfase somente à possessão. A maior ênfase desta live é sobre a libertação de Jesus. Como Jesus pode te libertar? Preste atenção, a palavra porco já vem de porcaria. Toda vez que você fala esta porcaria, você já está dando legalidade. Toda vez que você está na cama e a hora de levantar, você já começa a pensar que esse dia, não estou a fim de trabalhar, não estou a fim de fazer nada, você já está dando legalidade. Então nós precisamos de, antes de levantar, já afirmar o nosso pensamento em Cristo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na guia do Espírito Santo. Aqui em Bauru, aconteceu uma história, eu como professor, historiador, aconteceu um fato muito importante em Bauru para as autoridades da época, porque aqui quando compraram o terreno do cemitério da Saudade, foi um senhor que se chama João Henrique Diques. Esta rua é uma das ruas principais do Parque União. Então este senhor tinha uma pensão aqui na rua Araújo Leite com a Marcondes Salgado, e ele comprou o terreno para ser o cemitério da Saudade de Bauru, aqui na Vila Cardia. Só que não morria ninguém para ser enterrado. Então, como passaram anos e não morria ninguém em Bauru, não morria ninguém. Bauru não era uma cidade, era um vilarejo do Espírito Santo, do distrito. Então, antes de Bauru se tornar a cidade sem limites, o que aconteceu? Este senhor vai dentro da sua pensão, entra no quarto, dá um tiro no ouvido e se mata, para ser o primeiro defunto a ser enterrado. Tanto é que quando você vem pela rua Batista de Carvalho, o túmulo dele está ali fora do cemitério, bem naquela entrada, tem ali uma capela com o nome dele, João Henrique Diques. Isto não é uma possessão? É uma possessão. Sim. Até pode falar. A gente vê que atos desse, foi até mencionado a questão do suicídio, o pastor Rubens falou, suicídio já vem, igual o Felipe falou também, trata-se de um problema psicológico
atrelado a um problema espiritual que já vem sendo carregado. E muitas vezes o próprio suicídio a gente não enxerga na vida da pessoa que ela está passando por uma situação. Às vezes ela passa vários dias feliz, sorrindo, participando do cotidiano, só que do dia para a noite o inimigo impulsiona ela a cometer esse ato. Então vem também na responsabilidade da pessoa o quê? Se abrir e pedir ajuda. Porque ela está sorrindo por fora e chorando por dentro. Ou se ela está morrendo por dentro, tem que pedir ajuda, gente. Aquele endemoniado que quando Jesus apareceu, ele reconheceu o quê? A autoridade de Jesus, reconheceu a unção de Jesus, que havia em Jesus. O que ele fez? Ele se prostrou e ele adorou a Jesus. E com isso, ele foi liberto. Jesus o libertou. É isso que o nosso irmão Gustavo disse. E aí também entra a questão da reverência, né? Que é o que tem faltado muito também, né? Eu falo aqui no âmbito igreja, tem faltado muito, né? Também essa questão da reverência, essa questão do temor. Tem faltado em nossas igrejas, tem faltado na sociedade do século XXI. Temos muitas pessoas, muitos cristãos emocionados, porém poucos cristãos transformados. Aquele homem ele não tinha sido só emocionado, ele realmente precisava de ajuda e realmente ele recebeu ajuda quando reconheceu a autoridade do nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós já estamos para encerrar esta live. Eu queria que você focasse os que falaram, os próprios que falaram durante esta live, dissesse alguma coisa no foco de Cristo, para estas pessoas que estão sofrendo, que às vezes sofrem são viciadas em sexo, não conseguem largar dessa vida promíscua, depravada, nojenta em que vivem, não conseguem abandonar o vício das drogas, do álcool, e tem pessoas que até fazem trabalhos em cemitérios e até comem vísceras de defuntos. Eu tenho várias notícias de pessoas que praticam esses atos. Então, eu queria que vocês falassem alguma coisa, como que Cristo pode libertar, como nosso irmão Gustavo disse, que você tem que se abrir. Você está sorrindo por fora, mas você está chorando por dentro. Às vezes você está em família, fazendo um churrasco num final de semana, comendo, bebendo, mas por dentro está muito difícil. Então, vamos começar pelo pastor Rui. Assim, só há uma solução, não tem outra solução, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e através dele que é a salvação, através dele que vem a libertação. Só que parte de nós a decisão de aceitar e querer essa libertação. Então, assim, eu te aconselho a converse, se abra, procura alguém espiritualmente mais maduro, um pastor, um líder, uma pessoa que você possa contar. Não é na rede social, não é na internet que você vai pedir ajuda. É para alguém que você conhece e sabe que aquela pessoa tem para te ajudar e não para te julgar. Ela vai te entender, ela vai te ouvir, ela vai te dar um parecer, ela vai te ajudar em oração, ela vai orar por você, ela vai jejuar, interceder pela sua vida. Então, assim, nós não conseguimos vencer a libertação sozinho, a gente precisa de ajuda. Então, o ser humano ela precisa de ajuda. Então, assim, eu te aconselho, eu te desafio a pedir ajuda, peça ajuda. Porque não existe só uma pessoa que passa necessidade, dificuldade na vida. Existem muitas pessoas que passam até dificuldades piores do que você. Então, assim, busque ajuda, busque libertação, busque mudança de vida, conversão, mude suas atitudes, porque a sua vida é muito importante para Deus. A nossa vida, assim como a vida ele não tem nenhum nome citado, mas o jovem de Gadara, assim como a vida dele era importante para Deus, imagina a nossa, imagina a sua. Tem que entender que os cristãos passam por provação. Agora, quando você deu legalidade para o mal entrar na tua vida, você é como os demônios. Entraram na manada, nos porcos que eles criavam ali em Gadara, eles também saíram por onde?
Pelos porcos. Se você deu legalidade para uma vida promíscua, é por lá que você tem que ser liberto. Eu entendo assim. Se você é usuário, é alcoólatra, você tem que ser, o homem não vai satisfazer nunca, porque nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua sabedoria, ele começa no livro de Eclesiastes com epílogo dizendo qual o sentido da minha vida debaixo do sol. Ele conhecia zoologia, botânica, vinicultura, conhecia tudo, astrologia, gastronomia, mas ele não encontrou sentido para a vida debaixo do sol. Depois, lá no prólogo, no final do livro, ele vai dizer: o sentido da vida é temer a Deus, guardar os seus mandamentos e obedecer a sua palavra. Então, eu acredito muito nisso e eu vivo isso dia após dia. Amém. Eu gostaria de encerrar, né, e também seguindo a linha que o pastor William falou e que o pastor Massanara acabou de passar, acerca de um testemunho. Em um determinado momento, quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, eu tinha aberto uma legalidade na minha vida. Eu possuía um autismo e dos 10 até os 15 anos eu era uma pessoa muito violenta, muito agressiva. Eu fiquei cerca de mais de 15 anos sem falar com a minha mãe. Eu tinha esse problema, eu tinha essa questão que abriu a legalidade, a porta, para que os demônios operassem na minha vida. E a libertação completa aconteceu na minha vida, a conversão aconteceu por completo quando eu procurei ajuda. Quando eu fiz primeiro uma terapia, aí participei de uma ONG conhecida em São Paulo, chamada A Casa do Zezinho. Essa ONG, apesar de ser espírita, foi o portal e o canal que me trouxe até a presença de Deus. E aconteceram várias coisas no meio desse caminho, não dá para falar tudo aqui, mas com 14 anos eu descobri esse autismo, esse transtorno que me afetou durante boa parte do tempo. E logo quando eu cheguei em Bauru, no finalzinho dos 14 anos para os 15 anos, foi quando eu, saindo da igreja católica, encontrei uma igreja evangélica. Outra situação que aconteceu, eu tive um acidente de trabalho que fez com que eu ficasse internado por cerca de 18 dias. E depois dessa internação, depois desse acidente, foi o portal e a porta que me fez ir até a igreja. A partir do momento que eu fui à igreja, me converti, aceitei Jesus, e todo aquele mal, todo aquele passado que vinha lá de trás, saiu da minha vida. Fui curado do autismo com 15 para 16 anos. Com 21 anos, passei a perdoar minha mãe, passei a perdoar meu pai por conta da separação que eles tiveram, que foi a legalidade, a porta que abriu para que eu me tornasse uma pessoa agressiva naquela época. Então, Deus mudou minha história, mudou a minha vida. Eu me converti, fui curado do autismo, passei a voltar a falar com minha mãe, voltar a falar com meu pai, e hoje, para a honra e glória de Deus, sou uma pessoa liberta. Para a honra e glória do Senhor, Deus me chamou. Com 2 anos de idade, Deus ele me deu uma profecia, usou uma irmã do círculo de oração da Assembleia de Deus para me falar que ele iria me tornar um grande missionário, um grande pregador da palavra. E aqui estou, fazendo ITQ, aprendendo a palavra de Deus, sendo usado por Deus para mudar a vida de muitas pessoas. E é nisso que eu acredito, na libertação completa. Eu acredito nisso, que Deus ele pode mudar a sua história, assim como Ele mudou a minha história. Assim como no momento que eu precisava de ajuda, Deus levantou pessoas para me ajudarem, me resgatou. Deus ele pode e vai mudar a sua vida. Se você der permissão, se você realmente, como o Gustavo falou, necessitar de ajuda, reconhecer que precisa de ajuda e querer ser ajudado, é nesse momento que Deus, através de pessoas usadas por Ele, vai mudar e transformar a sua vida. Pastor. Glória a Deus. E eu quero falar com você que às vezes você está sem força, falando: Senhor, eu não tenho força nem para buscar ajuda. O que eu posso fazer?
e que você não entende os problemas que você está passando, eu quero te dizer que se você, onde você estiver, lavando a louça, sentado aí no seu quarto, lendo um livro, ou vendo até mesmo essa live, você possa fechar os seus olhos e falar: Senhor, entra na minha vida. Senhor Jesus, me liberta, Senhor, me transforma, alcança o meu filho, alcança o meu marido. Aonde você estiver agora, você pode ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode sentir o toque e você vai ser liberto em nome de Jesus de todas as legalidades que o diabo colocou sobre você, te aprisionou ou a sua família. Então eu creio que o Senhor está curando, o Senhor está tocando, o Senhor está visitando pessoas agora através desta live. E que você receba a bênção do Senhor. Usando as palavras da pastora, não é por um acaso que você caiu nesse vídeo, que você assistiu até agora. Creio eu que Deus tem um propósito muito grande na sua vida, porque Jesus Cristo te ama. Pode parecer simples, mas Jesus Cristo ama a sua vida. E Ele tem um propósito de libertação para você, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outra passagem Ele diz: e a verdade vos libertará. Eu creio que Jesus Cristo tem algo grande e formoso para fazer na sua vida. Só creia e busque por ajuda. E a primeira ajuda vem do céu, de Cristo. Eu quero falar, nessas últimas palavras aqui, eu quero falar de esperança. Ainda há esperança para o seu futuro. Ainda há esperança para o nosso futuro. Eu olho na Bíblia, eu vejo um homem chamado Paulo. Esse homem chamado Paulo, ele foi um homem que ele consentia na morte dos cristãos. Paulo, ele foi um homem que ele queria apagar a palavra do Senhor naqueles dias da igreja primitiva. Eu vejo ali que ele consentiu na morte de um jovem chamado Estevão. Estevão era um conhecedor da palavra. Então, eu vejo que Satanás quis, através de Paulo, tirar toda a esperança da igreja primitiva. Através de Paulo, Satanás queria tirar toda a esperança minha e de você que me ouve nessa noite. Mas aqui eu vejo que um dos maiores, eu sempre digo que aqui eu vejo um dos maiores golpes que o inferno levou na época, foi a conversão desse homem chamado Paulo. Glória a Deus. Porque quando Paulo ele se converte, a Bíblia fala que ele estava ali numa navegação e ali veio um vento chamado Euroquilão. E ali naquela embarcação que Paulo estava naquele navio, tinha ali 276 pessoas. E essas pessoas, diz aqui no verso 20, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Mas ali Paulo ele se levanta naquele navio, e Paulo lança uma palavra profética ali dizendo assim: olha, o anjo do Senhor, de quem eu sou, de quem eu sirvo, apareceu para mim dizendo: Paulo, não temas. E Paulo lança uma palavra de esperança, dizendo: olha, nenhum de vós se perderá, mas somente esse navio. E quando Paulo lança essa palavra de esperança para aquelas pessoas, o navio foi todo destruído, mas aquelas pessoas saíram agarradas naquelas madeiras e foi dar numa ilha chamada Malta. Então eu quero dizer para você que me ouve, que nos ouviu nessa live, que ainda há uma esperança. E essa esperança de você se salvar chama Jesus Cristo. Através de Jesus, se você aceitar, aí, como o pastor ali disse, você vai ter que ter uma mudança na sua vida. E quando você tem uma mudança, Deus ele age. Paulo, ele era perseguidor, Paulo ele matava, Paulo ele consentia, mas Paulo teve uma mudança. E quando Paulo teve essa mudança, diz a Bíblia que Deus fazia maravilha através das mãos de Paulo. Tanto era a unção desse homem chamado Paulo que até os lenços e os aventais, quando era mandado para os enfermos, os endemoniados, eles eram curados. Então eu digo para você, tenha esperança, vá numa igreja séria, ali tem um pastor, que nem um pastor, ali mesmo ele diz, vai ter alguém que vai te orientar. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Colossenses capítulo 4, verso 5, ele diz assim: andai em sabedoria para com aqueles que estão de fora, remindo o tempo, ou seja, aproveitando todas as oportunidades, e que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais responder a cada um de vós como convém. Ou seja, como o pastor bem disse, vai ter pessoas com sabedoria para te orientar nessa vida que você vive. Amém? Pastor Benedito, dá a palavra de encerramento. Analisando e olhando o mundo que nós vivemos, muitas pessoas dizem a esperança é a última que morre. Mas nós cristãos, a esperança nunca morre.
Porque a nossa esperança está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque quando foi lá que Jesus Cristo tratando esse homem endemoniado, a esperança que chegou lá foi Jesus Cristo. E foi liberto. E se transformou numa vida nova em seguidor de Jesus Cristo. E nós somos missionários e devemos levar a palavra onde não tem, até conhecimento e receber a libertação e seguir o caminho de Jesus. Amém. Bom, nós agora vamos encerrar esta live. Estava muito bom, irmãos. Por mim ficaria a noite toda falando deste Cristo que é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nós agradecemos a Deus, e vocês também, se quiserem entrar em contato com o nosso ITQ, é aqui da região de Bauru. Você pode entrar em contato, pedir ajuda. É um grito de socorro. Pode pedir sim, que nós estamos dispostos a fazer missão agora, antes que esse século se vá. Agora nós vamos fazer uma oração por todos vocês. Depois nós vamos aplaudir. Quem gostou dessa live, diga amém. Amém. Glória a Deus, né? Nós vamos aplaudir, dar uma salva de palmas para Jesus depois da oração. Então vamos fechar os nossos olhos e que as nossas orações cheguem até o trono da misericórdia, até o trono da graça de Deus. Pai querido e bendito, te agradecemos pelo teu Santo Espírito, pela tua santa palavra, pela tua santa presença que nos foi concedida nesta noite. Pai, nós te agradecemos, te adoramos, te engrandecemos, te exaltamos e te glorificamos, porque conhecemos a verdade que é Cristo, a verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala no coração deste ouvinte, desta pessoa que assistiu essa live, que participou desta live. Ó Pai, que o teu santo nome seja engrandecido, que venha o teu reino, que seja manifestada a tua glória. Ó Pai, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de compartilhar desta palavra, deste ensino, de tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou nesta noite. Pai, nós te agradecemos, que as nossas orações cheguem até o trono da tua misericórdia, cheguem até o trono da tua graça, e que o Senhor nos abençoe, e que esta live alcance muitos corações, e que muitas almas venham ser libertas, venham ser salvas, venham ser curadas, literalmente, radicalmente, porque eu creio, Pai, no poder, na eficácia e na veracidade da tua palavra, porque a tua palavra tem poder. Te agradecemos em nome de Jesus. E agora nós encerramos esta live com uma salva de palmas para